Olá amigos, eu sou Abdon Marinho e este é o nosso quadro Falando de Política, que você acompanha no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. O assunto de hoje é relacionado ao artigo que escrevi no último domingo, que teve como título Pede para sair, Queiroga. É uma alusão ao nosso atual ministro da Saúde, que até aqui tem se mostrado uma pessoa, como dizer, desprovida de um certo autorrespeito, de um certo amor próprio. Imagine você ser contratado para fazer determinado serviço, cumprir determinada missão, e o seu chefe, sempre que pode, ou seja, quase sempre, o desautoriza e sabota seu trabalho. É o que vem acontecendo com o ministro Queiroga. É presidente eu acho que da Associação Brasileira de Cardiologistas, já foi presidente de outras entidades, mas, no entanto, parece-me de tal forma agarrado ao cargo que não consegue pôr fim a esse tipo de humilhação pública. Diz uma coisa, disse que ao assumir na substituição do ex-ministro Pazuello, disse que ia se guiar pela ciência, que ia seguir as orientações daqueles países, não dos países, mas do sucesso no combate à pandemia dos países que tiveram melhores resultados. No entanto, dia após dia, o que nós vemos é o presidente da República desautorizando o ministro, promovendo aglomeração, fazendo eventos, inclusive de campanha fora de época, nunca portando uma máscara. Aliás, utilizar uma máscara parece que é um profundo desconforto, pelo menos aqui no Brasil. Vi que na posse do presidente, acho que do Equador, ele foi devidamente com sua máscara, mas aqui faz de conta que não é com ele. Por último, o presidente da República se referiu ao ministro da Saúde, um médico, uma pessoa de respeito, ex-presidente, integrante de diversas sociedades de medicina, referiu-se a ele como, vocês conhecem aí um tal de Queiroga? É o ministro da Saúde, um tal de Queiroga. Eu fico imaginando, se fosse comigo, alguém se referisse a um tal de Abdon. Primeiro que isso aí você não diz, a não ser que você tenha, nem para uma pessoa com que você não tenha qualquer relação. Ao você tratar um ministro de Estado como um tal de, você não apenas desrespeita a pessoa, você desrespeita quem nomeou, o próprio presidente, e o próprio governo. Quer dizer, então, que nós temos um ministro da Saúde que não é um médico, não é uma pessoa com respeito entre seus pares, mas é um tal de Queiroga. Um bebum qualquer, seria dizer. Mas o ministro parece-me que não se deu por achado, apesar dessa ousadia, desse desrespeito. Pior ainda é que o desrespeito do presidente ao referir-se ao ministro de Estado como o tal do Queiroga era para dizer que havia encomendado um parecer, aliás, não recomendado, mas que ultimasse um parecer para recomendar o não uso de máscaras por pessoas vacinadas e por pessoas que já tivessem sido contaminadas. Os cientistas do Brasil e do mundo todo repudiaram esse tipo de recomendação. Caminha na contramão do que tem feito. O Brasil, com quase 2.000 mortos diários, e se aproximando de 500 mil de vidas perdidas, é o país que tem apenas 11% da sua população tecnicamente imunizada. Ou seja,
Não é lugar, não é hora, não há qualquer cabimento em se falar, em se recomendar o não uso de máscara, de não se recomendar o distanciamento social, com esse tipo de coisa. Os países que já estão fazendo isso são aqueles países que já estão com a vacinação muito avançada. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos sete dias, segundo vi um cálculo aí em algum lugar, morreram menos de 3.000 pessoas por conta da Covid. Na União Europeia, 700 e tantos milhões de habitantes, em 7 dias, parece-me que morreram pouco mais de 6.000 pessoas. O Brasil, apenas o Brasil, com seus 210 milhões de habitantes, no intervalo de 7 dias, morreram mais de 13.000 pessoas. Então, como é que você fala já em afrouxar regras? Em recomendar que não se adote determinados procedimentos com esta situação calamitosa que nós estamos vivendo? E como é que o ministro da Saúde, que foi nomeado para tratar, dar um viés técnico, um verniz técnico ao ministério, que sequer possuía infectologista, consegue aceitar esse tipo de coisa numa boa? A respeito dessa proposta, podemos dizer esdrúxula, o que disse o ministro da Saúde foi que o presidente, de fato, tinha recomendado tal estudo, mas que seria para o futuro. Uma saída para quem parece-me agarrado ao cargo. Na semana em que o país registrou tantas mortes, esse recorde de morte, o presidente, por onde passou, foi promovendo aglomeração, foi fazendo campanha contra a vacina, foi não usar máscara em diversos locais públicos. E é a situação de você ter um chefe que sabota o seu trabalho. O ministro da Saúde, tivesse um pouco de, como dizer, hombridade, de amor próprio, autorrespeito, jamais aceitaria. Porque é a situação de você estar fazendo um trabalho, e como eu disse no começo, está sendo sabotado pelo seu chefe, pela pessoa que lhe contratou. Imagine você contrata o pedreiro para fazer uma obra, e volta e meia, o contratante está lá, desautorizando o pedreiro, mandando fazer de um jeito errado, fazer de outro. Então, é uma coisa que é um país de loucos. Não tem o menor sentido. Agora, finalmente, eu entendo a saída do médico Nelson Treixe, que substituiu o Mandetta, o primeiro-ministro que foi posto para fora, de ficar menos de 30 dias no cargo. Porque é um cargo que não tem autonomia. É um cargo que o presidente e seu núcleo mais duro, familiar e amigos próximos, não tem o menor respeito pelo ministro. Aliás, por nenhum ministro. Não é só ele. Não se respeita os ministros de Estado, se humilha publicamente o ministro. Esse do Queiroga ser chamado de tal, acredito eu que não foi só uma, mas é uma coisa assim altamente desrespeitosa. Sem contar a sabotagem que estamos tratando aqui. Então, acredito eu que o seu Queiroga já não tem mais muito a fazer no ministério. Porque ele não consegue ser obedecido nem pela pessoa que lhe contratou. Ou seja, fazer valer suas ideias. Não é ser obedecido porque ministro não manda em presidente. Mas fazer valer. Olha, presidente, nós vamos fazer assim. Então, o senhor deveria ser o primeiro a dar o exemplo. Mas na CPI, o que o Queiroga disse com seu ar de cordeiro foi: eu não sou censor do presidente. Bem, tudo bem. Você não pode dizer ao presidente como ele deve se comportar, como ele deve se portar, embora você seja a autoridade máxima em saúde. Mas se você não pode fazer isso com a pessoa que lhe contratou, o que é que você faz seguindo a ordens dessa pessoa, obedecendo essas pessoas? Se o presidente sabe mais do que você, não precisaria você estar lá. Então, meus amigos, isso aqui é apenas uma breve ideia do que vem acontecendo no Brasil nesse clima de tragédia que estamos vivendo. Essa semana, infelizmente, atingiremos a sombria e triste marca
de 500 mil mortos. Nunca tivemos isso. E nenhum momento da história do país, dos nossos 500 anos de história. Uma tragédia tão acentuada. Em menos de 2 anos, em 2 anos e pouco, atingir essa marca tão funesta. E as autoridades continuam brincando. Enquanto a tragédia toma conta do país, enquanto as famílias estão enlutadas, o que se vê é o presidente fazendo pouco caso da pandemia, passeando de moto dia sim, dia não. Final de semana sim, final de semana não. E às custas do dinheiro do contribuinte. Cada viagem dessa, cada passeio, cada rolezinho, poderia-se dizer, que o presidente faz com seus copistas e aduladores e puxa-saco, não sai aos cofres públicos por menos de R$1 milhão. Mas ninguém diz nada. O Congresso não diz nada. Ministério Público, pelo contrário, acha bonito. Todo mundo acha bonito o que está acontecendo, menos as famílias que estão enlutadas. Eu acho que o seu Queiroga, se tivesse um mínimo de decência, de amor próprio, já não deveria estar fazendo parte disso. Muito obrigado a todos. Se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas publicações, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Até a próxima.